Começamos mais um episódio do podcast Agro de Primeira e hoje com muitos assuntos, porque nós vamos falar sobre as atividades oferecidas pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É educação, é saúde, é atendimento técnico e, claro, as novidades preparadas para este ano. E a gente sempre começa com aquela pergunta: o agro tem força? Então força nesse dedo aí para clicar no nosso botão de inscrição. Nós precisamos muito da tua ajuda. Clique no botão de inscrição dos nossos canais, no YouTube, no Spotify, e também você pode interagir no chat e ativar a notificação. Assim, cada conteúdo novo você recebe aí já em primeira mão para assistir. Sempre que fazemos reportagens na nossa editoria do Agro, do portal Primeira Página, nós ouvimos falar que o Senar ajuda os produtores de Mato Grosso do Sul. Sempre que você vai conversar com os produtores, agradecemos ao Senar. O Senar nos ajudou bastante. E não é para menos. Só em 2025, 10.639 propriedades foram atendidas e houve 86.880 visitas realizadas na zona rural. E nós recebemos aqui no estúdio o superintendente do Senar MS, o Lucas Galvão. Lucas, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita, o que a gente gosta, falar um pouco sobre a FamaSul, sobre o Senar e as atividades que a gente faz em prol do produtor rural. Já podia esclarecer isso, você falou FamaSul e Senar. O que é a FamaSul, o que é o Senar, como que eles conversam entre si? O sistema FamaSul, ele faz parte de um sistema sindical patronal rural, né? É aquela entidade que representa legalmente os produtores rurais. É um sistema piramidal onde nós temos em Brasília a nossa confederação, a CNA. Nos 27 estados nós temos as federações, aqui no Mato Grosso do Sul a FamaSul, e o Senar é o nosso braço de educação, de capacitação, de treinamento, de trabalhos técnicos, tanto para o produtor rural, mas sobremaneira para o trabalhador rural. Então essa é a organização que nós temos em todos os estados da federação. Em Mato Grosso do Sul, sistema FamaSul, Senar, temos uma fundação aqui também, a FUNAR, que gerencia alguns projetos, alguns fundos na área ambiental, na área de sanidade, né? Então é uma série de instituições vinculadas ao sistema FamaSul em prol do produtor rural. O Estado tem se preocupado muito com o incentivo à agroindustrialização, né? Como que o Senar consegue contribuir também para esse passo que está sendo dado? A história do Mato Grosso do Sul, ela se confunde com a história do agro, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem o desenvolvimento das primeiras atividades rurais com a migração de pessoas do sul do país, de Minas Gerais, né, cariocas, que vieram para empreender a atividade rural primária. Sobremaneira a parte da pecuária de corte, que era o mais forte. Na década de 70 vieram aí os gaúchos, paranaenses e implementaram a cultura da soja, né? E aos poucos vieram outras atividades. O setor florestal também se intensificou muito aqui no Mato Grosso do Sul. O setor sucroenergético com a cana-de-açúcar também se intensificou muito. E com a produção primária vem a atração de indústrias. Porque é muito mais fácil eu montar indústrias perto da minha matéria-prima do que eu produzir a matéria-prima, que ela tem um valor menos agregado, menor agregado, e levar para industrializar em outras regiões. O transporte fica muito caro. Então eu trago a agroindústria para perto da produção. E essa é a estratégia que o Estado tem feito, o governo do Estado tem feito e tem sido muito exitosa, né? Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, tem sido um dos principais estados que atraem investimentos privados e o foco é a agroindústria. A vocação de Mato Grosso do Sul é a agroindústria, é o agro, né? Dificilmente a gente vai ter aqui indústrias de manufatura ou de fábricas, fábricas de carros, exatamente. Mas a gente pode dar oportunidade para a população aqui de Mato Grosso do Sul através da agroindústria. E é o que nós temos visto aí. Mato Grosso do Sul, pleno emprego, menos de 4% de desemprego, um estado que cresce a renda média per capita das pessoas, salários têm aumentado, oportunidades têm surgido.
E sempre com a base de produtos agrícolas, pecuários, com a agroindústria junto, né? E é um movimento interessante, né? A gente estudou muito, né, na história, nas nossas escolas, do êxodo rural, né? Onde as pessoas saíam do meio rural buscando oportunidade em grandes centros. E a gente vê hoje o caminho inverso, né? As oportunidades estão no interior do Brasil e Mato Grosso do Sul é um exemplo disso. E o Senar, por ser um braço de educação, ele já começa a incutir isso, talvez, nas escolas do Senar, de pensar mais na industrialização do agro? Sim, a gente precisa preparar a mão de obra atual para esses desafios, né? Então, a agricultura 4.0, a digitalização dos processos, né? A agricultura de precisão, ela exige do trabalhador conhecimentos que, ora, ele não tinha, né? Então, eu preciso, já que está vindo gente de fora, do setor comercial ou industrial para dentro do agro, eu preciso trazer capacitação em agronegócio, em agroindustrialização para ele. E mesmo aqueles profissionais que já atuam no setor há décadas, eles precisam se atualizar para essa modernidade, para essas culturas novas, né? A gente tinha, até pouco tempo atrás, soja e gado aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu preciso desenvolver competências no setor de sucro energético, no setor de florestas. E o Senar tem uma série de ações e estratégias para capacitar essa mão de obra, de quem já está ou quem quer entrar no setor do agro. E nós vamos, ao longo desse bate-papo, nós vamos ter mais espaço para falar sobre isso, que é muito importante. O Senar também está com estudos para plantação de café em Mato Grosso do Sul. Eu pergunto porque tem um parecer técnico da FamaSul que mostra uma estagnação da cultura no estado. Eu adoro café. Eu também. Todo brasileiro adora café. Nós temos muita terra. Uhum. Por que não ter café aqui também? Né? O Senar já começa a pensar um pouco nisso? Já, né? É interessante porque a atividade rural ela é fruto de pesquisa, fruto de assistência técnica, de pessoas que vão levar aquele conhecimento da pesquisa e aplicar para a realidade da produção. E precisa ter o capital empreendedor, precisa ter o produtor, o investidor ou o empresário que vai colocar aquilo para funcionar. E a cafeicultura, ela sempre foi desenvolvida em regiões de altitude mais elevadas, em morros, né? No sul do país foi muita época, depois migrou para Minas Gerais, Espírito Santo. E nos últimos anos, a pesquisa evoluiu muito para o café do Cerrado, né? Então, nós temos aí exemplos como Rondônia, por exemplo, que virou um grande polo produtor. E nós temos recebido demandas de empresários que querem investir no Mato Grosso do Sul para o setor de café. E aí o Senar, juntamente com a federação, que está nos mostrando que existe essa possibilidade, é mais uma alternativa de renda para o produtor, é mais uma oportunidade de emprego para as pessoas. Nós estamos estruturando uma assistência técnica para a cafeicultura, né? Para que a gente possa orientar o produtor as melhores técnicas de produção, entender sobre o planejamento da cafeicultura e também, ao lado disso, preparar a mão de obra para essa atividade. Então, Mato Grosso do Sul, como diz o nosso hino, né, é um celeiro de farturas. Então, nós temos muitas possibilidades e a cafeicultura se mostra também como uma próxima vertente de desenvolvimento. E como que é esse processo de formatar um curso desse ou uma capacitação dessa? A gente ouve muito o mercado, né? Então, os cursos do Senar, em geral, eles são cursos para serem aplicados na prática da produção, né? Tem a parte teórica, então nós nos baseamos dos estudos e pesquisas que a ciência e a academia faz. Então a Embrapa é uma referência forte, as universidades são referências para nós, formatamos as questões teóricas e na prática a gente vê lá os desafios do produtor rural, né? Como é que está sendo os desafios, o que são de conhecimentos técnicos e habilidades que aquele profissional precisa ter. E a nossa equipe de pedagogia trabalha esses temas todos e formata de uma forma mais palatável para o produtor rural, né? Para os cursos do Senar, o candidato precisa ser alfabetizado, mas não precisa ter um grau alto de instrução, né? E a gente brinca que a nossa sala de aula, muitas vezes, é um pé de manga, é embaixo de um pé de manga. Então, a gente faz de uma linguagem que o produtor consiga
entender os conceitos teóricos, mas, sobremaneira, entender na prática como ele usa aquilo. E é a melhor forma de ensinar, né? É o que a gente acredita bastante nisso também. E esse tem sido o mote dos últimos anos nossos. E existe alguma outra cultura que vocês pretendem trabalhar esse ano como uma novidade, né? A gente está investindo muito na citricultura, né? O estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos 3 anos, eu diria, tem sido a bola da vez nos investimentos de citricultura, né? O estado de São Paulo, que é ainda o principal produtor, está passando por um momento, por uma doença, o greening lá tem feito com que vários pomares tenham que ser destruídos, né? Para que a doença não se prolifere. Também as questões hídricas, São Paulo vira e mexe tem problemas de falta de água. E Mato Grosso do Sul tem solos apropriados, tem quantidade de água suficiente. Não tem greening. Tem algumas ocorrências, mas muito pequenas ainda. Por isso que estão se tirando algumas plantas, né? Como a murta, exatamente. Né? Plantas... E o Estado, como formulador de política pública, se adiantou nisso e já criou legislações e controles rigorosos para quem vier a instalar aqui seu pomar, venha e possa investir com tranquilidade, que problemas sejam retardados, como, por exemplo, a vinda do green de uma forma mais agressiva. Sim. Então, nós estamos vendo um grande potencial de trabalho na área de citricultura e uma necessidade alta de mão de obra, principalmente na colheita. Então, nós precisamos preparar a população de Mato Grosso do Sul, ou quem queira trabalhar nesse setor, nesse segmento, para aproveitar as oportunidades que o setor está dando aqui no Mato Grosso do Sul. A colheita na citricultura ela é manual ainda? Ela é manual. É manual, né? É manual. Existem estudos, já tem algumas máquinas que fazem, mas é muito rudimentar ainda. Eu acredito que possa evoluir, porque numa árvore, por exemplo, de laranja, né, você tem, ao mesmo tempo, 2 ou 3 floradas. Você tem o fruto já maduro para colheita, tem um fruto um pouco menor em desenvolvimento e tem lá a flor que está começando ali a formar o fruto. Então, se eu for fazer uma colheita... A máquina vai arrancar tudo. Vai arrancar tudo, né? Então, eu vou talvez ser mais eficiente na colheita, mas vou prejudicar as próximas safras que virão. Então, ela é manual, né? O colhedor tem que olhar, tem que... Existe hoje IA para isso. Então, eu acredito que evolua rápido esse processo de colheita mecanizada, mas ainda ela é manual. Ou seja, por enquanto tem uma oportunidade enorme de mão de obra, né? Muita Para quem está precisando aí de emprego. Na região de Três Lagoas, acho que Cidrolândia também? Nós temos alguns bolsões, né? de crescimento, né? Três Lagoas é uma região, pela proximidade do estado de São Paulo. Nós temos vários produtores paulistas que já estão vindo ali para Mato Grosso do Sul, pela região de Cacilândia, Paranaíba, Aparecido Taboado, Três Lagoas, porque já conhecem aquela região. A região de Cidrolândia, com grande investimento aqui perto de Campo Grande também. Nós temos em Bataguaçu um outro empreendimento também. E tem pipocado aí no estado todo, né? Tradicionalmente... Porque tem produtores que acabam falando, pô, vou testar. Exatamente. Né? Nós estávamos longe do mercado, né? Então o mercado citrícola aqui no Mato Grosso do Sul, ele, até o momento atual, ele é para mesa. Então eu produzo laranja e limão para entregar nos supermercados. Isso tem um limite. E mesmo assim nós importamos quase tudo, né? Então existe a oportunidade de fornecer para esse mercado de mesa. Mas com certeza, com a indústria do suco, que nós estávamos falando de agroindustrialização, aí se aumenta a demanda muito grande, né? Essa é a grande intenção. Evidentemente que precisa ter uma quantidade muito maior do que... Fala-se para viabilizar uma indústria aqui no Mato Grosso do Sul em torno de 30 mil hectares num polo regional. Nós já estamos chegando nisso em termos de áreas plantadas já, que vão entrar em plena produção daqui 2, daqui 3 anos. Então, eu acredito que num curto espaço de tempo aí a gente tenha a viabilização de uma indústria e abre-se aí um horizonte com a rota bioceânica para o mercado asiático e exportar. Se cada asiático tomar uma xicrinha de suco de laranja, por exemplo, o mercado cresce muito, né? Você vê as oportunidades. A gente tem citros, pode ser o café, a gente tem o eucalipto, tem agora a logística, escoamento, tudo isso. Você vê muita gente migrando de outras profissões para o agro, de profissões que não tem nada a ver com o agro. O pessoal está procurando, por exemplo, o Senar fazer uma capacitação? Tem muito, Alex. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos assim no Senar algumas vertentes de atuação, né? O que foi sempre o core do Senar, o negócio principal, é a formação profissional rural e a promoção social.
A formação profissional rural são cursos voltados para o ofício de produzir. Então, o manejo de pastagem, confecção de tralhas e arreio, manutenção de máquinas e equipamentos, a promoção social já na área de confecção, na área de produção de alimentos, artesanato. Isso sempre foi o foco do Senar. E a gente, só para você ter uma ideia, em 2025 a gente capacitou 63 mil pessoas nessas duas vertentes. E vale ressaltar aqui que 100% das ações do Senar são gratuitas a esse público. Porque o produtor rural já paga o Senar para voltar isso para a sociedade em forma de capacitação. Mas há algum tempo atrás, há em torno de 6 anos, o Senar entrou na formação técnica. Nós precisamos formar pessoas de nível técnico para atuar no setor rural. E aí nós temos exemplos de frentistas, de advogados, de jornalistas que querem ou conhecer mais o agro. Sim. E aí buscam no curso técnico esse conhecimento, ou mesmo fazer um pivotar na profissão, né? Sair de uma profissão para outra. E a gente tem pessoas que realmente transformaram suas vidas através do curso técnico. Pessoas que tinham uma renda mais inferior, não tinham, às vezes, oportunidade, e estudaram conosco durante 2 anos, curso gratuito, e saiu lá de um salário mínimo para ganhar 5, 6 mil reais depois de formado. Então, assim, esses exemplos, eles mobilizam mais pessoas, porque as pessoas contam essas histórias, né? E assim, tem muita gente buscando esses caminhos. Eu imagino que com a necessidade de mão de obra que tem, a chance de você ser absorvido por esse mercado é muito grande. Né? Precisa ter comprometimento, precisa ter vontade de crescer, de trabalhar, mas as ferramentas estão aí. A gente tem muita oportunidade. E como funciona esse sistema educacional do Senar? Como é? O Senar, por uma deliberação do nosso Conselho Federal, do Senar Nacional, ele não busca estruturas físicas, grandes escolas, estruturas. A gente faz a capacitação com os parceiros nos municípios, que são os sindicatos rurais patronais. Mato Grosso do Sul tem 79 municípios, nós temos sindicato rural em 67 municípios. Então o sindicato tem uma estrutura lá de sala de aula, tem o seu escritório. Então, ou os cursos são realizados nessa estrutura do sindicato rural, e na verdade são as maiorias dos cursos feitos nas próprias fazendas. Então os cursos são nas propriedades rurais, como eu disse, embaixo de um pé de manga, dentro de um curral, de um mangueiro, na área de treinamento que algumas propriedades têm. Então essa é a forma que o Senar atua. Então nós atuamos em 100% dos municípios. Os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul têm ação do Senar em capacitação. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, é com a Embrapa? Na Embrapa? Nós temos com o Sindicato Rural de Campo Grande os nossos cursos, e na Embrapa nós temos o nosso Centro de Excelência, que é onde eu falei que a gente forma o nível técnico. Aí é uma escola de nível técnico, que a gente tem formações na área de pecuária de corte, de fruticultura, de floresta plantada. Nós lançamos esse ano um curso de segurança do trabalho no meio rural, que é uma área bastante demandada. Aí esse profissional sai com a formação, a titulação de nível técnico. Aí ele vai ser um suporte lá para o produtor rural. Então essas são as vertentes de educação, mas nós temos também, e há 10 anos o Senar entendeu isso, que a capacitação da mão de obra pelos cursos de FPR e PS estavam indo bem, mas nós precisávamos levar a capacitação para o produtor rural. E aí entrou a assistência técnica e gerencial. São aquelas 10.600 propriedades que você falou no início, que aí é uma espécie de uma consultoria, onde eu passo 2 anos com esse produtor rural. Primeiro eu vou lá, faço um diagnóstico da propriedade, entendo quem é a família, quais são as atividades que ele desenvolve, qual que é a vocação da região em que ele está inserido. Faço um projeto de investimento, de melhorias para ele, e monitoro esse produtor durante 2 anos. Isso tudo de graça? Tudo de graça, tudo de graça. E a gente vê produtores... o leite é um exemplo bem interessante. Produtores que produziam 30, 40 litros de leite, e quando a gente sai depois de 2 anos, está produzindo 150, 200 litros de leite, fez uma agroindústria, está produzindo o seu queijo. Então, assim, a gente tem o lema no Senar, que é o Senar transformando vidas, e a gente acredita mesmo que através da educação, da capacitação, da assistência técnica, a gente transforma vidas, e a gente tem vários casos aí
sendo contado pelas próprias pessoas que tiveram suas vidas transformadas, né? Muito bem. E qual é o perfil dos assistidos, né? E além disso, como que as pessoas podem ter acesso a todo esse serviço? A gente tem hoje 10.600 propriedades atendidas, são 16 cadeias produtivas. Então eu tenho bovino de corte, bovino de leite, agricultura, suinocultura, aves e suínos, piscicultura. Eu vou esquecer de algum aqui com certeza, né? É muita coisa, né? Então basta que o produtor que se não tiver, vocês criam. Nossa, se tiver demanda, a gente cria, com certeza. O produtor que estiver necessitando de uma assistência, de uma consultoria, busca o sindicato rural do seu município e fala: eu tenho interesse, sou produtor de suínos e quero uma assistência. Ou herdei uma propriedade, por exemplo, e não entendo muito do negócio e queria uma consultoria, uma assessoria para ver qual que é a vocação da minha propriedade. Tem muito disso, né? Mas a triagem é feita obrigatoriamente pelo sindicato ou não? A gente faz pelo sindicato. Né? Esse é o nosso modelo de mobilização que a gente chama. Perfeito. Então aí deve procurar o sindicato. O sindicato rural. Não consegui falar com o sindicato rural? No site do Senar, senarms.org.br, ele vai ter lá todos os contatos. Não consegui falar no meu município, manda mensagem pra gente aqui na sede, que a gente consegue localizar e dar o atendimento específico para você que esteja interessado. Qual que é o perfil? O pequeno produtor acaba sendo o que mais procura a gente, porque ele é mais carente de informação, ele não tem o recurso muitas vezes para contratar um consultor. Né? O médio também é um produtor que busca muito a gente. O grande produtor, nós temos muitos grandes produtores que também são assistidos por nós, em especial na parte de gestão. Né? Mas ele tem mais capacidade, condição de buscar consultores privados, enfim, e fazer esse trabalho. Então a gente não tem um público específico. A gente atende 100% do produtor. O pequeno, o médio, o grande, aquele que é apenas proprietário, não sabe o que fazer com a terra e quer uma orientação. A gente tem condição de orientar para ele também, mas o grosso do atendimento nosso é de pequenos e médios produtores. E estrutura para atender todo mundo? Está dentro do que... Ou precisa de mais, gente? Sempre precisa de mais, né? O Senar Mato Grosso do Sul hoje, ele tem 490 técnicos de campo. Agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiro ambiental, administradores, que trabalham nessas 10 mil e poucas propriedades. E eu sempre preciso de gente. Se você é técnico ou é graduado na área de ciências agrárias, em alguma dessas áreas que eu falei, é só entrar no nosso site, senarms.org.br, e fazer o credenciamento. Ele está sempre aberto, esse credenciamento. Para bons profissionais, a gente tem espaço o tempo todo, né, para atender. Eu sou do município de Figueirão. Tem oportunidade para mim lá? Tem oportunidade para você lá. E vocês trabalham com PJ, é isso? PJ. A gente tem um modelo de credenciamento. Eu credencio a empresa, depois seleciono o profissional e ele atende, tem uma formatação de horas técnicas para atender, ele atende aquele profissional. E é o que a gente acredita, Alex, porque esse profissional ele não fica exclusivo conosco, ele é capacitado na nossa metodologia. E ele pode, além dos produtores que são atendidos pelo Senar, ele buscar outros produtores. Claro, né? Claro. E a gente está, com isso, formando profissionais no interior do estado. Exato. Né? A gente está fazendo com Porque que... você imagina, aqui tudo é muito longe, né? Então, imagina ter que sair de Campo Grande para ir, por exemplo, Pedro Gomes, é tudo longe, né? Então é importante que tenha gente. Exatamente. Lá, né? E tem bons profissionais em todos os municípios do estado. Sim. Mas talvez não tenham metodologia, não tenham forma de atender. A gente faz uma capacitação metodológica para esse profissional, orienta e dá todo o subsídio de ferramentas, formulários, planilhas para que ele possa atender esse produtor. Voltando a falar um pouquinho dos estudantes, né? Dos assistidos, né? Como que vocês estão enxergando essa nova geração? Está tendo uma diferença das gerações anteriores? Tem. A gente passa o tempo todo por choque geracional nos nossos negócios, né? Acho que qualquer negócio hoje em dia tem esse choque geracional. E no meio rural, nós estamos ainda no momento em que gerações da década de 60, 70 estão à frente dos negócios, mas as pessoas que estão vindo trabalhar são dos anos 2000, 2010 muitas vezes, né? Então assim, nós temos que ajustar essa linguagem.
São linguagens diferentes, são formas de trabalhar diferentes. Então, a parte de capacitação comportamental, ela está em todos os nossos cursos. Eu não vou ensinar somente a manutenção de máquinas, mas eu tenho o curso de inter-relação pessoal, como ele se comporta, como ele se porta, a questão da responsabilidade, do senso de responsabilidade sobre aquela atividade. Então, a gente está sempre tratando isso. E um tema que é muito presente é a sucessão dos negócios. Nós precisamos formar essa turma que está vindo de sucessores, porque daqui a pouco estão assumindo os negócios. Né? E é uma geração que tem um perfil diferente das gerações anteriores. Eu ainda estou nesse meio do caminho ainda ali. Mas assim... A tua família trabalha com o quê? São de pecuaristas. Pecuaristas. Eu sou a terceira geração de produtores rurais. Hoje eu sou pecuarista, mas... Mas você consegue lidar, tá ali no dia a dia ou não? Na pecuária não. Eu tenho uma parceria com meu pai, mas eu sou produtor de citros aqui no Mato Grosso do Sul. Tenho hortaliça também, sou um pequeno produtor aqui de hortaliça também. O que você produz? Eu produzo hoje laranja, né? Tô com um plantio de laranja, mas eu produzo na área de hortaliça pepino japonês, pepino comum, abobrinha, berinjela. Olha. Eu produzo e entrego no Ceasa, tem essa atividade aqui no Mato Grosso do Sul também. Que legal. Sou um pequeno produtor, então eu sei bem os desafios ali da... Exatamente. É assistido pelo Senar, ou não? Eu sou assistido pelo Senar também. Eu sou beneficiado também. E aí você estava dizendo que essa nova geração, né? Precisa... a comunicação é algo que precisa entender, né? Isso, assim, é uma geração que está... e não é crítica, é uma constatação, é uma realidade, né? Nós é que temos que nos adaptar exatamente. a eles, né? Mas com resultados de mais curto prazo. Sim. Muitas vezes não persistem naquela atividade. E o agro tem essa característica, né? O agro, eu faço um planejamento de uma reprodução na pecuária, que eu vou fazer todo o planejamento de inseminação, vai nascer aquele bezerro, eu vou ter que desmamar aquele bezerro, vou pôr para engordar. Então, o resultado que eu estou hoje, talvez vai estar gerando fruto daqui 3 anos, 4 anos. Sim. Se eu sou produtor de fruta, por exemplo, ou café, como a gente comentou aqui, eu tenho uma atividade de 10, 15, 20 anos. Então, é uma atividade que requer um compasso um pouco mais lento, mas eucalipto, né? Nossa, 7 anos. Exatamente. Eu fico imaginando essa geração atual lidar com essa questão. São muito imediatistas. Exatamente. Né? Então tem que entender que o setor rural tem essas características, né? Mas estão indo bem. Estão indo bem. Eu acho que é uma geração que absorve muito rápido a tecnologia. Né? Essa é uma realidade também, que essa geração tem vantagem sobre as outras gerações. Gerações mais antigas, que estão hoje no comando das propriedades, tem muitas vezes aversão, dificuldade a absorver a tecnologia. E o mundo hoje é muito rápido, né? Toda hora tem alguma tecnologia disruptiva, algo novo, que se você não pegar, você fica fora do negócio. Exatamente. E eu vi que vocês criaram também, recentemente, um programa chamado Academia de Talentos, né? Justamente para jovens, né? O que é essa Academia de Talentos? Qual a proposta? Exatamente isso. A gente tentar formar essas pessoas que têm um perfil bacana, que têm um conhecimento bacana para a realidade do mercado atual. Então a gente faz uma espécie de uma curadoria, vamos dizer assim, de profissionais que queiram atuar no agro, mas são uma geração mais nova e que ainda não conhece muitas oportunidades que existem. Então a gente dá formação na parte técnica, mas também comportamental, relacional, é algo que a gente faz bastante. E nós temos uma outra linha, que é o jovem sucessor rural, para aquelas pessoas que são filhos de produtores ou seus pais, né, tem uma agroindústria ou tem um comércio vinculado ao meio rural, para essas pessoas aprenderem as oportunidades, o que é o agro, para poder suceder os que criaram a empresa muitas vezes. Né? Nesses dois produtos, vamos chamar assim, são aulas presenciais ou EAD, como que é? Esses produtos, eles se enquadram numa determinação que a gente tem, que é programas e projetos especiais. Ele tem características específicas, ele é um produto modular. Não é um produto de prateleira, eu tenho um curso de 40 horas, vou lá e aplico para aquela pessoa. Ali não, ele é personalizado. Então são grupos de 10, de 15 alunos que têm aulas teóricas, têm interações com a sociedade, vão lá no campo, de fato, interagir com o produtor. Tem cursos e conteúdos online também para poder
incorporar na sua formação. E aí, ao longo de... Tem programas de 6 meses, tem programas de 1 ano. Eu passo com aquele jovem, trabalhando ele, conceitos técnicos, conceitos comportamentais, para preparar ele para o mercado. É o próprio jovem que procura ou ele é indicado dentro dos outros produtos que vocês têm? Selecionam esses jovens e indicam? Tem de tudo. Os nossos sindicatos rurais que trazem lá os próprios filhos ou os filhos dos diretores, né, que buscam, estão com essa dor lá latente da sucessão. Mas também a gente pinça em outros programas, outros projetos, pessoas que têm esse perfil, né? Então, é uma rede aí de pessoas que a gente está o tempo todo nutrindo com novos produtos, novas soluções educativas. Isso é algo que a gente busca constantemente nutrir mesmo esse nosso aluno, esse nosso produtor rural com as várias vertentes de atuação que nós temos. Muitos filhos de produtores acreditam que apenas fazer a faculdade vai capacitá-los para isso, né? É muito diferente, né? Hoje eu diria que a faculdade ela é condição para você fazer às vezes uma boa gestão, para você empreender de forma correta um ofício, uma habilidade. Mas hoje comportamentos e habilidades são talvez mais importantes do que até os estudos, né? É condição sine qua non eu ter o estudo. Sim. Mas daí para frente tem um caminho grande para ser percorrido, né? E as pessoas têm que estar antenadas a isso. E como é difícil, por exemplo, você tem negócios com o seu pai, né? Tomando você como exemplo, claro, né? Que existe conflito de gerações. Claro. Até então você viu seu pai, cresceu vendo seu pai trabalhando de um jeito e você desenvolveu suas próprias ideias. Como que é para conversar? É difícil? É um exercício, né? É um exercício. Assim. Eu, como a atividade que eu tenho em parceria com meu pai, eu não estou no dia a dia, ele que toma as decisões mais do que eu, então a relação é tranquila. Mas a gente tem exemplos e convive com pessoas que estão, de fato, as duas dependendo diretamente do mesmo negócio e as duas com tempo integral nos negócios. Aí é um choque geracional de espaços, de implementação de novos projetos. Mas eu tenho visto com bons olhos, viu? Porque a geração atual que está no comando está entendendo que tem que dar espaço. Porque está vindo muita coisa nova. Vou, por exemplo, fazer um planejamento de comercialização. Eu tenho que entender sobre bolsa de valores, sobre fazer um hedge, fazer um mercado de opções. E a geração nova tem é muito mais fácil para eles, né? Sim. Então, planejamento financeiro, crédito rural. Então, acho que a geração que está no comando hoje entendeu que precisa daquela geração para conseguir absorver todas as oportunidades que existem. A própria inteligência artificial, né, que chega aí... Não, hoje você não tem a resposta pronta ou a definitiva, mas 70%, 80% da resposta ela pode vir da inteligência artificial. Exatamente. Desde que você faça boas perguntas. Sim. Tem que ter um prompt ali, né? Saiba entender o que você quer de fato. Sim. E aí você afina, você já chega com um trabalho muito mais apurado, né? Menos tempo de esforço ali para poder ter um produto, um projeto, uma ideia bem legal. Hoje você faz contas que você tinha que fazer em vários papéis desse aqui com 2, 3 comandos lá. Exato. Né? Então você ganha tempo, otimiza tempo. Otimiza tempo. Esse é o grande negócio hoje da inteligência artificial, é otimizar o tempo. E claro que a inteligência artificial está entrando nos cursos do Senar direto, né? A gente está investindo nisso. A gente tem usado muito isso também, né? A gente está formatando algumas coisas em específico para uso da inteligência artificial no agronegócio, né? As pessoas estão curiosas para saber que bicho é esse, né? Como é que eu uso isso, como é que eu me aproprio disso, né? E a gente fala, né? Tudo aquilo que for repetitivo e que seja possível ser substituído por uma máquina, vai ser. Agora, tomar decisão, liderar pessoas, ter o senso crítico nas coisas, isso a inteligência artificial não vai fazer. Isso precisa de uma pessoa lá para tomar as decisões do que talvez venha pré-definido pela inteligência artificial, mas eu preciso ter alguém lá vendo se aquela solução realmente é a melhor para aquilo, né? O Senar tem incentivos, por exemplo, para startups também do agro, não? Tem. Nós temos uma área de inovação. Isso é importante. Qual que é o desafio das startups hoje? Testar
aquela ideia, Isso. aquele MVP ou aquele produto que ela tem lá. E no agro, eu testo na propriedade rural. Então nós temos um campo fácil, nós temos 10.600 produtores em 16 cadeias produtivas que estão ávidos por soluções. Sim. E às vezes as parcerias que surgem é nesse sentido. A gente vê uma solução, rastreabilidade, pesagem de animais, tem várias coisas. A gente traz aquilo, consulta os nossos técnicos, se tem produtores que têm aquele desafio, aquela ideia, estão dispostos a validar, porque ainda tem que validar, né? Então tem seus erros, tem suas dificuldades, e a gente tem colocado isso para rodar legal, sabe? A gente dá esse insumo que é o teste lá para as empresas. Isso tem funcionado bem. Tem saído já Tem saído algumas ideias boas. Algumas ideias aí. muito boas, isso é muito bom. Aproveitar que você está bebendo água, eu vou pedir para o pessoal aqui dar um like nesse conteúdo e também lembrar para se inscrever no canal, mostrar a força do agro do dedo aí. Aperta esse botão aí para se inscrever no nosso canal, que é muito importante, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e manda para cada vez mais pessoas. E a gente precisa mostrar todas essas ideias, todo esse trabalho que o Mato Grosso do Sul faz pelo agro, pelo Brasil. Tem que mostrar, gente. Então, força aí, tá bom? Comente também, deixe seu comentário aí. Vamos lá. A gente estava falando dos projetos. Tem um programa Agrinho. O programa Agrinho, eu acho sensacional esse nome, Agrinho, muito legal. Por que levar as crianças para conhecer o agro? Qual é a intenção do projeto Agrinho? O Agrinho é o nosso maior programa de responsabilidade social. O nosso presidente, o Marcelo Bertoni, fala muito nele. Ele é um entusiasta e tem nos desafiado bastante a inovar. O que a gente entendeu ao longo do tempo? Por mais que o estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, seja um estado eminentemente agro em termos de economia, as pessoas conhecem pouco. Né? Basicamente quem é do agro conhece, mas quem não é fica distante. Exatamente. Né? Só consome. Porque os conteúdos da nossa formação enquanto sociedade, enquanto cidadão, não contam às vezes as histórias como elas aconteceram. Enfim, isso é uma outra discussão, né? Mas a gente viu no Agrinho uma oportunidade de levar, por meio das histórias do agro, conceitos de cidadania, de meio ambiente, responsabilidade social, falar da cultura de Mato Grosso do Sul, porque ela é entremeada com o desenvolvimento do agro. E aí a gente tem atuação nos 79 municípios, com alunos do 1º ao 9º ano, das escolas públicas e particulares, aonde a gente prepara com conteúdos lúdicos, de jogos, de desafios, de literaturas, contando a história do agro, né? Para aquelas pessoas entenderem que por trás de um copo de leite que eu tomo, do churrasco que eu faço no final de semana, tem lá todo um sistema produtivo. Tem o produtor, tem a pesquisa, tem a cadeia de suprimento, tem a logística. Existe uma série de pessoas e setores ali da economia trabalhando para que eu possa, na minha casa, tomar um copo de leite. Isso às vezes não é contado. E com isso eu posso trabalhar conceitos de matemática, de português, de história, de geografia. Então os professores gostam muito, porque eles usam esses materiais que a gente fornece para trabalhar conceitos durante o ano com os alunos. Né? Então, 2025, por exemplo, foram 603 escolas no Mato Grosso do Sul, foram 16 mil professores que trabalharam esses nossos conteúdos com 200 mil alunos. E como que esse conteúdo chega aos professores? São cartilhas. Nós temos cartilhas para o 1º, para o 2º até o 9º ano, específicas, e tem dinâmicas. São ferramentas para o professor aplicar aquele conceito, aquele conteúdo. E o Agrinho tem algo que é bacana, que tem o nosso concurso Agrinho. Então a gente estimula aqueles professores trabalharem com seus alunos aqueles conceitos e, por exemplo, fazer no 1º e 2º ano, que são as criancinhas, desenhos relacionados com o tema. O ano passado foi Pantanal o tema, e a gente desenhou ali, fez uma série de interações sobre o Pantanal. Aí a gurizada adolescente, 8º, 9º ano, por exemplo, era um podcast. Eles pegavam um assunto e faziam um podcast sobre aquele assunto. Entrevistavam o produtor rural, entrevistavam o seu professor. Que legal. Então, assim, eles aprendem a, primeiro, pensar numa ideia, colocá-la no papel, desenrolar aquilo, fazem pesquisa sobre aquele assunto. E aí os melhores trabalhos, eles são premiados aqui em Campo Grande no final do ano, geralmente em novembro, onde a gente premia do 1º ao 9º ano, várias temáticas, do 1º, 2º, 3º,
E a gente traz essas pessoas aqui, tem celulares, tablets, computadores, material de televisores para as escolas, também a gente premia eles. Poxa. E aí tem exemplos, Alex, que eu acho bem interessante. Pessoas, crianças, né, 7, 8, 9 anos, que vêm acompanhar dos pais, pela primeira vez saíram do seu município. Olha. Aí vem em Campo Grande, vão no shopping, tem uma experiência que transforma a vida deles, porque eles falam, bom, através da educação, do estudo, eu posso ganhar o mundo. Eu saí lá da minha cidadezinha, às vezes do meio rural, e conseguir ganhar o mundo, conhecer coisas novas. Isso estimula o conceito de que se eu estudar, se eu me dedicar, eu posso ter oportunidades aí que o que minha mente alcançar, eu consigo ir. Isso é muito importante. Muito transformador. E ajuda também a acabar com mitos no agro, né? Sim, Isso é muito importante, né? Isso é uma outra, um outro objetivo do programa também, né? Contar as histórias como elas foram, como elas aconteceram mesmo, né? Sim. Existem problemas, existem desafios, mas o agro, na sua maioria, tem histórias muito transformadoras, muito bonitas e que são responsáveis pelos resultados que nós temos hoje. Se o Mato Grosso do Sul é um estado que está se despontando em vários quesitos socioeconômicos, é porque tem um agro forte que se estruturou, que é baseado em ciência, baseado em tecnologia e que tem transformado a realidade de muita gente. Isso tem que ser contado, né? Importantíssimo. Ainda mais no estado agrícola, né? Todos nós temos algum vínculo, né? Um tio, tem um sítio, uma chácara. Tem a história do agro nas nossas vidas, né? A gente vê muita gente que às vezes cresceu, né? Também no interior, né? E com um avô que tinha um sítio, depois acaba vindo para cá, perde esse contato. Perde o contato quando começa a voltar, de repente, nos cursos do Senar para ser técnico agrícola, né? Exatamente. É muito bom isso. Nós estamos entrando na época que deve ser de muita seca, apesar de alguma chuva, mas no segundo semestre, principalmente, há previsões de muita seca. Incêndios florestais sempre é um problema, né, para o pessoal do agro. O Senar trabalha com prevenção também, ou forma novas brigadas, que a partir do ano que vem, de 2027, o plano de manejo de incêndio é obrigatório. Em setembro, todo mundo tem que apresentar, proprietários rurais, né? Então, isso vai ser de suma importância, né? O problema de incêndios florestais, queimadas, é um problema de toda a sociedade, né? Porque o produtor não vai botar o fogo ali. Muita gente fala que já foi essa época. Não existe isso, né? Eu vou fazer uma correção aqui literária, né? Porque no Pantanal, por muito tempo, as comunidades tradicionais, os produtores, tinham o fogo como uma possibilidade de manejo. Sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, numa época seca, jamais o produtor rural vai colocar fogo porque ele está jogando contra o seu próprio patrimônio. Sem dúvida. Né? Ali é onde ele tem o sustento dele, ali é onde é o negócio dele. Mas se eu sei, por exemplo, que em determinada região o capim vai crescer muito e na época da seca vai ter aquele material volumoso e que é passível de fogo, se eu de forma controlada, em determinado lugar, colocar um fogo lá numa bola de fogo, colocar e apagar em épocas que está chovendo, eu acabo com aquele material e minimizo o problema. Isso culturalmente foi feito. Existem estudos e tecnologias orientando inclusive para isso. Né? Existem técnicas para isso. Mas em geral, o produtor não usa o fogo como manejo da sua atividade. Então ele é o principal interessado para que isso não aconteça. Sim. Né? E muitas vezes, se você olhar os estudos, as estatísticas, os focos, né, de fogo vêm das beiras de estradas, das beiras de rios. De cigarro, é um vidro que fica ali. Exatamente. Né? Grandes reservas que não tem ali um gestor, não está na mão de um produtor rural e ela entra para a propriedade do produtor. Então é preciso que o produtor esteja atento. Então nós temos sim no Senar cursos na área de brigada, formação de brigadistas para combater esse incêndio. Nós temos treinamentos para o time das propriedades rurais. No Pantanal a gente tem o Viva Pantanal, que é um projeto que a gente prepara aquelas pessoas para fazer material de abafador, para dimensionar carro-pipa, trator, rota de fuga, quais são os principais acessos, fazer
os aceiros na época correta para que o fogo, caso aconteça, não pule de uma área para outra. Então existem cursos de capacitação e existem programas dentro da assistência técnica direcionados para o produtor para que a gente tenha e possa evitar aí problemas como a gente viu em anos anteriores. Essa preocupação é importantíssima, assim como é muito importante a preocupação com o ESG. Isso. Né? ESG, que é meio ambiente, social e governança. Perfeito. E a gente vê que o Senar tem investido muito nisso. Né? Qual que é a dificuldade, qual é o cenário que vocês encontram quando tentam explicar a importância disso para o produtor hoje em Mato Grosso do Sul? As histórias que são contadas, às vezes não refletem o que de fato é. Né? Porque o produtor, na sua essência, ele já tem o ESG na natureza da sua atividade, né? Porque ambiental, ele para produzir, ele está num solo ali, numa região, numa propriedade que ele tem na legislação brasileira, no mínimo preservar 20% de reserva legal, dependendo do bioma até 80%. Ele tem que preservar por lei a questão das APPs, em torno de rios, nascentes, regiões muito onduladas. Então ele já abre mão de parte da sua área produtiva em prol do meio ambiente. Eu faço uma analogia, né, que é como se fosse um dono de um hotel que tem 100 quartos para alugar e ele, por lei, ele só pode alugar 80 ou menos, 70. E ele tem que manter os 30 outros que estão fechados limpos, bem manejados, tudo certinho, mas eu só posso alugar e ter renda sobre os 70 quartos. Os outros ficam guardadinhos lá. Sim. O produtor rural é a mesma coisa. Então ele já contribui com a parte ambiental. Social, a gente vê e tem visto aqui em Mato Grosso do Sul, aonde o agro se profissionaliza, se industrializa e cresce, os indicadores sociais aumentam muito. Então, social também é algo que está inerente à atividade agropecuária. E a governança é a dificuldade do momento, que é fazer toda a gestão da propriedade, fazer o relacionamento com a sociedade, com os stakeholders, um tema bonito, com os agentes externos. Exato. E aí que o produtor tem dificuldade de entender. E aí o Senar entra para orientar ele nesse sentido. Fala, o agro brasileiro já é sustentável, já é socialmente correto, né, na sua grande maioria, na sua infinita maioria, vamos dizer assim. Agora, como é que a gente comunica isso? Como é que a gente leva para os nossos agentes, para os compradores nossos, para as instituições financeiras, para a sociedade? E a gente tenta empacotar isso e a tag ESG a gente consegue numerar isso. Tem mais de 300 itens que a gente faz um questionário com o produtor. Se ele As pessoas procuram. Os proprietários procuram. Isso é muito bom. E a gente está vendo que é uma forma de que daqui a um tempo isso vai ser condição. Já tem as suas obrigações legais. Sim. E aquilo que o produtor fizer a mais... Agora, a sociedade exige, mas talvez não remunere e não reconheça aqueles que fazem diferente. Né? Porque quando eu compro uma soja produzida no Brasil ou uma soja produzida em algum país da Europa, a da Europa não tem reserva legal, não tem APP, não tem uma série de obrigações que a do Brasil tem. E o preço é uma commodity, ele é o mesmo lá na ponta. Então, se eu, sociedade do mundo, quero um alimento mais socialmente e ambientalmente correto, eu deveria pagar mais pela soja do Brasil, que tem pelo menos 25% a 30% das suas áreas intactas em prol da sociedade mundial. Mas, na realidade, ainda não tem esse valor. Mas eu acredito que a gente consiga comunicar melhor. Esse é um desafio nosso, de levar essas informações melhor para a sociedade, né? Programas como esse aqui ajudam a contar essa história para mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É isso aí, por isso precisa se inscrever no canal. Exatamente. A gente bate muito nessa tecla, porque é muito importante realmente que se inscreva nos canais. Às vezes a gente assiste ali e tudo e esquece. Eu às vezes também estou assistindo algum programa, esqueço, aí me lembro, vou lá, me inscrevo no canal, dou um like, ajuda bastante, gente. Vamos lá, falamos de ESG. Bom, assistência técnica. Em que circunstância alguém pode acionar os técnicos? E quanto tempo pode levar essa espera? Porque a gente já falou que são 400 e poucos técnicos, né? 10 mil propriedades só num produto de vocês. Então, como que é? A gente tem épocas de mobilização, mas o produtor que tenha ou está passando por uma
dificuldade na produção, está às vezes desesperançoso, ou não sabe para que caminho ele quer aquela propriedade, ou ele está com indicadores de produtividade baixo, ou indicadores econômicos ruins. Ele busca o sindicato rural do seu município, coloca lá a intenção que ele tem, e no momento que eu formar uma turma, porque eu preciso ter pelo menos 10 produtores naquela região, naquela cadeia, para eu deslocar um técnico para ele ficar à disposição daqueles 10 produtores. Entendi. Né? Porque a logística no Mato Grosso do Sul, ela às vezes impede que eu atenda um produtor isolado no município lá, que não tenha outro produtor junto com ele. Então, tenho a necessidade de melhorar meu indicador econômico ou produtivo, ou estou com uma ideia de investir em algo novo, ou mudar de setor, eu sou da pecuária, quero ir para a agricultura, cadastro a minha vontade de receber assistência técnica lá no sindicato rural e não demora muito, mas em 1-2 meses, com certeza a gente vai formar uma turma e vai ir lá um profissional para atender esse produtor. E ele fica conosco pelo menos 2 anos. Ele pode sair antes, se ele não estiver satisfeito. Ou assim, a gente é exigente também. Porque a gente tem que dar a lição de casa. Vocês têm a metodologia de vocês. Exatamente. Né? Então, assim, você tem, o nosso técnico vai lá e deixa... Às vezes o produtor é um pouco teimoso e quer fazer do jeito dele, né? Então, assim, a gente tem a metodologia nossa. E cada visita eu deixo uma tarefinha pro produtor. Né? Então a gente, agora eu preciso que você levante os custos seu lá. Mês que vem, o produtor não conseguiu, a gente ajuda e tal. Mas eu tenho 2 anos para poder esse produtor embutir no dia a dia dele os conceitos que nós estamos trabalhando na metodologia. Que ele precisa ter a gestão de custo, que ele precisa fazer um planejamento. E nosso time ajuda. Porque o nosso profissional, ele atende o Lucas, mas ele atende mais 20, 30 produtores. Sim. Então ele sabe o que está dando certo numa região, qual foi a melhor estratégia na outra, e os técnicos nossos conversam entre si, né? Então a gente tem esse efeito comparativo e leva sempre o produtor às melhores soluções, melhores ideias, mas sem o produtor assumir o controle e fazer o que o técnico está medindo e solicitando ali, não tem como... Vocês têm um índice de sucesso assim ou não? Vocês trabalham com o índice de satisfação? A gente tem uma pesquisa de satisfação que é feita durante a realização do atendimento e o pós-ATE, que a gente chama, e os índices nossos passam de 80%. O produtor que ficou conosco nos 2 anos é mais de 80% de índice de sucesso. E a gente monitora os que saíram por algum motivo. E assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas é em torno de 90% dos que deixam de receber assistência técnica é porque ou venderam a propriedade, ou mudaram de atividade, teve alguma situação ali, ou precisava fazer um investimento, mas não tenho sucessor, eu não vou fazer, vou ficar aqui onde eu estou, obrigado até aqui, mas não quero mais, entendeu? Então os índices são bons, sim. E o Senar também tem alguns programas de saúde. Em especial, eu queria destacar que é o Saúde no Campo. Acho que até o mais recente, se eu não me engano, né? Isso. Por que isso foi feito e como que ele funciona? O Senar, nos últimos anos, e vou especial aí 10 anos para cá, a gente começou a atuar no Saúde do Homem e da Mulher Rural, que é um programa de prevenção ao câncer da mulher e do homem. Então a gente desloca uma equipe... Isso tem a ver com sol, com aplicação de defensivos ou câncer que qualquer pessoa comum pode ter para próstata? Hábitos tá. E a estatística, né? E nós homens principalmente temos dificuldade de ir no médico, de fazer a prevenção. Então a gente leva mutirões nas cidades do interior e em comunidades rurais que não tem, por exemplo, um urologista, não tem uma ginecologista para atender as mulheres. Então, às vezes, por falta de conhecimento ou de oportunidade, aquele trabalhador ou aquela trabalhadora rural não tem acesso à informação. E, às vezes, um exame preventivo pode evitar um problema maior. Então, a gente leva esses atendimentos no interior do estado. O ano passado foram mais de 10 mil atendimentos em 41 municípios. Poxa. Então a gente leva urologista, ginecologista, dermatologista, oftalmologista e faz lá junto com as prefeituras, com os sindicatos rurais, um mutirão no final de semana, em especial para a zona rural. Porque Campo Grande a gente tem aqui, lógico, tem as suas dificuldades de acesso, mas você tem profissionais. Agora lá no município do interior não tem especialista, então a gente leva isso para eles. E aí nós vimos que entre o atendimento, um mutirão de um ano para o outro, essa pessoa ficava sem atendimento muitas vezes.
E aí estruturou o Saúde no Campo, que é a mesma lógica da assistência técnica e gerencial para a parte produtiva, é uma assistência e um cuidado para aquelas famílias que nós atendemos com a TEG. Seria o acompanhamento. A gente tem profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, que vão nas propriedades, que nós já atendemos com a parte produtiva, e entende aquela família. Por exemplo, tem diabetes, como é que estão as crianças, parte da vista, tem dificuldade de visualização, de visão, como é que tá os exames de rotina das mulheres, como é que tá, tem alguém na idade que tem que fazer o preventivo do câncer no homem, tem que fazer o exame do toque, tem que fazer o PSA. A gente monitora essas famílias e aí acompanha junto com o médico do município, a gente dá essa orientação. Entendi. Né? A gente não prescreve, a gente não indica, não é nosso papel isso. Mas é uma assistência social ali que eu estou junto com. E como acaba indo sempre, acaba cobrando. Foi no médico? Exatamente. Cadê a sua receita aí? Exato. Pô, acabou meu remédio da pressão. Mas você não foi no posto? Eu não sei onde é que é o posto. Aí nosso profissional, você vai no postinho de saúde lá, você tem direito, você tem isso, tem aquilo. Então é esse acompanhamento de perto. Incrível que é uma realidade que a gente passa longe da gente. Passa longe da gente. Como é importante isso. E assim, é difícil. A gente já pegou caso, Alex, de crianças de 1, 2 anos com início de câncer de pele, por exemplo. Puxa vida. Nós tivemos casos de mulheres com 60 anos de idade que nunca tinham ido no ginecologista. Nossa. Homens nem se fala, né? Homens com 60 anos que passam longe de um urologista. Sim. Mas o homem é mais relaxado, mas as mulheres geralmente têm isso, mas não tinha oportunidade, a rotina do trabalho não dava para fazer. Então, assim, a gente chegou nessa conclusão. Eu vou dar todo o suporte para essas pessoas aumentarem sua produtividade, empreenderem nos negócios, terem novos conhecimentos, mas se eu não tiver a saúde em dia, nada disso vale a pena. Sem dúvida. Então, o Senar tem focado muito nas ações de saúde. Poxa, que importantíssimo. Para encerrar, outros programas que serão lançados este ano, tem algo voltado, por exemplo, para a gestão? A gente comentou um pouco sobre a gestão, que às vezes dificulta a governabilidade, a governança, né? Mas gestão, tem alguma coisa de gestão? A gente tem algumas ações em geral, né? Eu vou dar um exemplo aqui na cadeia da bovinocultura de corte. A gente tem cursos da parte produtiva, da parte de manejo dos animais, da parte das máquinas, a gestão da propriedade. Mas a gente encadeou isso de uma forma, de um itinerário formativo, onde a gente trabalha conceitos de produção e de gestão ao longo do tempo todo. Então ele sai, depois de um tempo conosco, um gestor, um capataz, um gerente. Ele pode fazer essa trilha dentro da nossa formação e se tornar uma pessoa que começa às vezes numa propriedade como serviços gerais, ele poder galgar espaços ali até chegar a um gerente da fazenda. Se ele tiver vontade de absorver novos conhecimentos, correr atrás de informação, ele consegue fazer isso sim. Aí nós temos cursos do NCR, é um curso forte, que a gente trabalha noções de gestão também para aqueles produtores rurais. Então tem uma gama, nós temos mais de 250 títulos de cursos que a população pode buscar aí para se capacitar de forma gratuita. E a pessoa que fez um curso, ela pode fazer outro, não tem problema? Pode sim. Ela deve, inclusive, né? Porque a gente dá a trilha. Eu quero fazer carreira no setor de bovinos. Então, começa por isso, depois vai naquela área, faz um outro curso na área de gestão, depois você volta para a parte prática. Então, a gente chama de itinerário formativo. Qual que é o caminho para quem quer ser referência naquela atividade? Ele começa com vários cursos, alguns de 20 horas, de 40 horas. Para o final daquela formação dele, ele fala, eu tenho uma formação robusta. E é um diferencial. O diploma do Senar, quando as pessoas vão ser contratadas, ela é um diferencial. E o que precisa para... Aí já não é via sindicato rural? Também. Eu posso registrar minha demanda no site do Senar, eu posso ligar no Senar, mas o sindicato rural lá no município é a nossa base de mobilização. É quem capta a demanda lá no município. Entendi. Então busca o sindicato rural, ou entra no nosso site, cadastra sua demanda lá, tem a relação de cursos, tem a agenda de cursos, então uma série de formas de você conseguir fazer essa capacitação sua. Site do Senar? senarms.org.br. Perfeito. Lucas Galvão, muito obrigado, por sua participação aqui.
É importante a gente saber que tem tanta coisa no agro que se pode fazer para buscar uma capacitação e aproveitar essas oportunidades de emprego que estão... Hoje o emprego sempre é um grande problema, né? A gente sabe que ficar desempregado nunca é bom, tem que aproveitar. O agro está aí para contratar muita gente. Sem dúvida. Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho com os seus ouvintes, com quem assiste e acompanha vocês. E a gente sabe da força, da importância, né? Então vamos curtir, vamos compartilhar aqui, divulgar para mais pessoas. E o agro é um setor vasto em oportunidades, né? E o Senar está aqui, financiado pelo produtor rural, é bom frisar isso, para levar capacitação, conhecimento, inovação aos produtores, aos trabalhadores rurais e para quem quer se tornar ou um produtor ou um trabalhador rural também. Não percam essa oportunidade, gente. De graça. Não é fácil. Até semana que vem.